Empresas que pagam dividendos ou empresas que não pagam dividendos, o que você acha melhor? Muita gente quer e procura empresas que pagam bons dividendos e acha que esta é a melhor opção. Deixa eu até colocar aqui uma foto aqui de uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui não está legal. Deixa eu pegar aqui se eu consigo mostrar. Tá, não estou conseguindo. Aqui não ficou do tamanho que eu queria. Aqui não estou conseguindo dimensionar. Isso aqui que é sobre os ETFs. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso aqui. Olá, Regiton, Adenilson, Fit Contábil. Obrigado aí pela presença de vocês. Então, empresas que pagam dividendos ou empresas que não pagam dividendos? Qual que é a melhor opção para vocês? Esse vai ser o assunto final aqui do nosso vídeo. 15 minutinhos de bate-papo sobre investimentos. Antes eu queria só tirar uma dúvida que uma pessoa mandou. Na verdade é uma dúvida constante. De vez em quando eu recebo essa dúvida se poxa, eu não gosto dos ETFs porque os ETFs não pagam dividendos. Tá? Isso não é verdade. Tá? Olá, Thales. O Alex, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Então, tem gente que ainda acha que pelo fato de investir nos ETFs e não receber os dividendos na conta, acha que os ETFs não pagam dividendos. E isso não é verdade. Tá? Como que acontece? O que é um ETF? O ETF é um fundo que é gerido por uma instituição. Por exemplo, a gente tem lá os ETFs da BlackRock, do Itaú, e outras instituições. Então, se você tem ali, fala Vinícius, grande amigo, parceiro. Então, se você tem ali um ETF, você compra com um ETF, o gestor ele detém todas aquelas ações do índice. Vamos falar do ETF do BOVA11, que ele replica ali o índice Bovespa. Então, quando as empresas do índice, todas aquelas empresas pagam dividendos, o gestor usa essa grana dos dividendos para comprar mais ações e recompor o ETF. Sabe? Então, foi uma pergunta que eu recebi essa semana. Eu não gosto do ETF porque não paga dividendos. Não é bem assim. O ETF paga dividendos, na verdade são as empresas que pagam dividendos. O gestor pega esse dinheiro e reaplica em mais ações. Para você ter ideia, vamos falar então do ETF do BOVA11. O BOVA11 ele tem ali mais ou menos 60 empresas. E o dividendo médio de todas as empresas que compõem o BOVA11 é 3,5% ao ano. Sabe? Então, se você pegar todas e comprar todas as empresas que compõem o Ibovespa naquela proporção, você vai receber, em média, 3,5% ao ano. Então, dentro do ETF, o gestor vai usar esses recursos e já reaplicar em novas ações. Então, veja, se você comprar todas as ações do índice Bovespa na mesma proporção do ETF e não reaplicar os proventos, os dividendos, vai chegar no final do ano, você vai ficar 3,5% abaixo do que está rendendo o Ibovespa. Sabe? O índice Bovespa, Ô Fê, tudo bem? O índice Bovespa, ele já está considerado dentro da rentabilidade dele a reaplicação dos dividendos, sabe? Então, se você compra o ETF e o ETF pagasse para você os dividendos na sua conta, ele, no final das contas, ele estaria rendendo menos do que o índice de referência. Tá? E eu até prefiro, tem gente que fala assim, eu não gosto porque eu não pago os dividendos. Cara, você compra lá algumas ações, a gente que é investidor iniciante ou intermediário, compra algumas ações, aí você vai receber, sei lá, R$30 de dividendos. Cara, você não consegue fazer nada, você não reaplica e aí você fica para trás na rentabilidade. Nos ETFs, não, o dinheiro recebeu, chegou no fundo, ele já reaplica automaticamente os dividendos para você e com isso o preço do ETF vai acompanhando o do índice. Tá? Então, entendam isso, o ETF tem todos os dividendos reaplicados lá dentro dele. E eu acho excelente para quem está começando a fazer os investimentos. Essa semana a gente fez vários vídeos sobre para quem está começando do zero e a melhor ferramenta para quem está começando do zero, ao invés de escolher a sua carteira de ações, é partir para os ETFs. Sabe? Eu tentei até colocar aqui um slide, mas não deu certo, que aqui é uma slide que mostra qual que é a composição do índice Ibovespa, né? O Vinícius está falando o seguinte: acredito que as pessoas devem estar em dúvida porque tem alguns canais criticando que os ETFs no Brasil não distribuem os dividendos. Os dividendos no Brasil
são isentos. Ah, é verdade, Vinícius, é verdade. Agora, os dividendos no Brasil ainda são isentos. No ETF, você vai pegar e já vai reaplicar isso nas novas mais ações. Você vai comprar mais ações. Se você considerar que você recebe ali 20, 30, 40, 50 reais, sei lá, R$1.000 de dividendos, e você vai reaplicar esse dinheiro porque você está construindo a sua carteira, né, eu considero muito mais vantajoso, mesmo com essa questão do imposto, né, você já deixar os proventos reaplicados dentro do ETF, sabe? Mesmo com a questão tributária. Porque você vai receber os proventos e aí? Você vai reaplicar. Né? Então, acho que o ETF faz esse papel bem feito de já reaplicar o dinheiro. Então, o Vinícius está completando. Quando ele reaplica a cota cresce, né? E quando vendemos, temos que pagar imposto de renda sobre os rendimentos. Isso é verdade. Agora, se você pega os dividendos, né? E compra novas ações, você, quando vender as ações, você vai pagar, né? os dividendos. Eu concordo que se você tem uma carteira gigante já de dividendos, né? Você pega, por exemplo, grandes investidores, você pega o Barsi, né? Tem, sei lá, 2 bilhões de reais. O cara recebe 200 milhões de reais por ano de dividendos. Então, para ele realmente não faz sentido. Mas eu acho que para o pequeno investidor que vai receber lá 500 reais, R$1.000 de dividendos, eu acho que é mais vantajoso ele já deixar no ETF, que o ETF já reaplica automaticamente para ele, sabe? É assim que eu vejo. Vinícius, depois se você tiver alguma tabela que mostra isso, que comprova o contrário, vamos bater um papo, vou ter o maior prazer de a gente discutir isso com mais profundidade e trazer aqui para a galera. Outra coisa, né? Então ficou claro, a questão tributária ou não, saiba que os seus dividendos estão sendo reaplicados em novas ações dentro do ETF. Outra questão que tem, aproveitando o gancho dos dividendos, né, muita gente manda mensagem assim, nossa, porque ele escuta que os grandes investidores recebem milhões de reais em dividendos, e aí ele está sempre mandando perguntas, quais empresas que mais pagam dividendos? Sabe? E aí eu te pergunto aqui, vou deixar uma pergunta aqui para você, será que vale a pena mesmo ter empresas boas pagadoras de dividendos na carteira, só empresas que pagam dividendos? Sabe? Eu quero desmistificar isso com você agora. Porque dentro de todo o fluxo de caixa, dentro de todo o planejamento, né, das empresas, as empresas têm projetos, né, que esses projetos vão alavancar os seus resultados, vão expandir os seus negócios. Na medida em que qualquer empresa tem excelentes projetos à frente, ela paga pouco dividendo, pouquíssimo, e às vezes nada. Você pega o caso da Amazon, a Amazon não paga dividendos. E se você pegar as ações dela de 5, 6 anos atrás, você aumentou aí o seu patrimônio mais de 10 vezes. Por quê? Porque a Amazon pega todo o caixa dela, em vez de pagar dividendos, ela está sempre com novos projetos. Quem acompanha a Amazon desde o começo, você só conseguia comprar livros, depois DVDs, depois virou uma plataforma gigante com vários tipos de negócio. Então, o Jeff Bezos, né, que é o CEO, ele aplica muito melhor os dividendos do que se ele pagasse para a gente. Então, ele pega tudo que seria dividendos e reaplica na empresa, e a empresa está crescendo exponencialmente, sabe? Então, saiba que tem uma balança, um trade-off. Né? Se a empresa paga bons dividendos, ela não está crescendo. Né? E se a empresa tem bons projetos para crescer, ela não paga dividendos. Então, assim, parem de ter essa preocupação de querer só empresas pagadoras de dividendos, porque as empresas pagadoras de dividendos ela tem uma cotação mais estável na bolsa, sabe? Ela não cresce tanto. Então, o que a gente tem que procurar são empresas geradoras de caixa. Se a empresa gera caixa e ela tem novos projetos à frente, ela não vai pagar dividendos. Pensa se você cria a sua empresa, tem vários sócios. Então, no final do ano, chegou ali o resultado líquido da empresa. Aí vocês fazem a reunião e falam assim, pessoal, cara, a gente tem um projeto para a gente dobrar de tamanho no ano que vem. Então, ou a gente vai pagar dividendos, receber esses dividendos, ou a gente vai aplicar nesse projeto. Sabe? Então, se a empresa tem bons projetos, ela não vai pagar bons dividendos. Então, entendam isso. Então, não procurem carteiras só pagadoras de dividendos. Por quê? A gente escuta aí os grandes investidores, né? O Barsi, o cara recebe 200 milhões de reais de dividendos por ano. O Warren Buffett recebe, sei lá, 20 milhões de dólares por minuto, né, de dividendos.
Mas isso depois de uma carteira já consolidada, depois de ter comprado empresas que cresceu exponencialmente no mercado durante muitos anos. Chega lá na frente e você vai realmente comprar empresas que pagam dividendos. Vou dar um caso para vocês aqui, para vocês verem. Tinha uma empresa que era listada na bolsa, eu acho que o registro dela foi cancelado, ela foi comprada, era a Souza Cruz, que era a maior empresa de cigarros do Brasil. Sabe, na sua última década, a Souza Cruz era considerada a empresa mais defensiva pelos investidores, porque ela já não expandia mais o seu negócio, pagava excelentes dividendos, era a empresa de maior dividendos na bolsa durante muitos anos, foi a Souza Cruz. Para vocês terem ideia, tem até aqui a notícia aqui, acho que essa aqui vai servir, aqui ó, tá vendo? Ó, ela distribuía, tá vendo aqui ó, 97% do seu lucro. O que significava isso? Que chegava lá no final do ano, né, lá no balanço patrimonial, a empresa ia apurar o seu resultado e 97% do seu lucro líquido ela distribuía na forma de dividendos. Então era de longe o maior dividendos da Bolsa brasileira durante muito tempo. Por que ela pagava tantos dividendos? Porque ela não tinha novos projetos para investir e ela estava a sua geração de caixa estava caindo, né? Não estava mais consistente. E aí ela foi comprada pela British Tobacco, uma empresa internacional, sabe? Então, fala Moa, Cristina, Gabi, legal ter vocês aqui, obrigado pelo apoio. Peço pro pessoal gentilmente aí, Vânia, mandar pega aí essa setinha aqui, tem a setinha aqui, o aviãozinho, convida mais pessoas para curtir aqui já estava esquecendo, eu tenho que pedir sempre, poxa. Pega a setinha aí, clica na setinha, convida 2, 3 amigos. Eu estou fazendo o máximo aqui para. Eu recebi um feedback de alguns clientes meus que acompanharam a live, falaram assim, pô, tu está entregando um conteúdo campeão, muito bom e que legal e tal. Então, compartilha aí com quem precisa de entender um pouco mais de investimentos, quer melhorar sua carteira, sua performance. O convite de vocês é muito mais importante do que o meu, né? Porque a pessoa que recebe um convite de vocês para curtir aqui os vídeos, poxa, se alguém está referenciando o canal é porque realmente é bom, né? Então dê o seu like e mande aí a flechinha. Tem muitos vídeos aqui, a gente falou essa semana sobre criptomoedas, tesouro direto, investimentos no exterior, né? Então convide a galera aí para curtir aqui o canal, te agradeço imensamente e com isso eu vou cada vez fazer mais conteúdo que vai turbinar os seus investimentos. Então lembre-se disso, empresas com excelentes dividendos, provavelmente ela tem poucos projetos ou quase nenhum projeto para expandir o seu negócio. Isso não é legal. Por exemplo, empresas pagadoras de dividendos, empresas de energia elétrica. Né? A empresa tem uma linha de transmissão que ela transmite energia elétrica, tem um contrato, ela já sabe quanto que vai receber pelo aquele contrato e a gente já sabe qual que é o dividendo yield, né? 6%. Essa empresa não vai expandir as suas torres de transmissão, não vai ter uma segunda, terceira linha, é só aquilo. Então ela não expande o seu negócio e ela usa a parte do seu fluxo de caixa para distribuir em dividendos, sabe? Então saiba disso, empresas pagadoras de dividendos, elas provavelmente não vão crescer tanto na bolsa como empresas que estão expandindo. Então eu dei aqui o caso da Souza Cruz, que durante muito tempo ela foi a empresa que mais pagou dividendos, mas também foi uma ação que pouco cresceu durante muito tempo. Né? Por quê? Ela pegava 97% do seu lucro e já dividia na forma de dividendos. Ou seja, ela não reaplicava nada dentro da empresa, sabe? A empresa não estava mais expandindo. Aí eu vou colocar aqui um gráfico, por exemplo, aqui. Olha aqui o gráfico esse gráfico aqui é o da Amazon, né? A gigante aí, né? Das maiores empresas do mundo. Se você olhar aqui, lá na pontinha do gráfico, essa ação lá uns 4, 5 anos atrás, estava mais ou menos uns R$700, né? E agora está 9.200 e pouco. Ou seja, você multiplicou aí o seu capital 10, 12 vezes nesse período. Né? Então, se você colocou R$10.000, você está aí com R$120.000 em 5 anos. Sabe? Agora, a Amazon, ela não paga dividendos. Esquece. Sabe? Então, ou você pega uma empresa que vai crescer muito, ou você paga uma empresa que paga muitos dividendos. Por que a Amazon não paga dividendos? Porque o Jeff Bezos e toda a sua equipe tem muitos projetos e ela está ampliando a capilaridade para muitas outras coisas, além de ser uma plataforma, né? E ela pega todo o caixa dela, reinveste na empresa e a empresa está crescendo exponencialmente, sabe? Então, se um dia que a Amazon ou a Amazon
começar a pagar dividendos significa que ela já está com menos projetos, ela já não sabe mais como aplicar esse dinheiro em novos projetos e aí ela vai pagar os dividendos. Então é isso, não procure só empresas pagadoras de dividendos, porque você pode estar perdendo empresas de crescimento exponencial. Né? A Vânia está perguntando por que ela está expandindo, porque ela é uma empresa de tecnologia. Então a gente tá vendo aqui na pandemia que tudo que é tecnologia está crescendo. A Amazon, se você vai lá nos Estados Unidos, americano, cara, eu acho que 99% dos americanos já compraram alguma coisa pela Amazon, o site da Amazon. Então, veja na pandemia, todas as lojas fechadas e a Amazon vendendo horrores. Então, a Amazon, ela vendeu muito na pandemia, né? As lojas fechadas e ela vendendo online como nunca. Sabe? Então, essas empresas de tecnologia estão expandindo, os seus negócios estão crescendo. Eu gosto de estar falando de diversificar. Diversificar sempre. Né? A gente pode pegar ali um pouco de empresas que pagam dividendos e empresas que não pagam dividendos, porque com essa expectativa de ter um crescimento exponencial no nosso capital. Né? Então você vê aqui, ela subiu 1.200%, né, em 5 anos. Sabe? Se ela estivesse pagando dividendos, ela não estaria expandindo os seus negócios. Né? Outra empresa aqui que é muito conhecida de todos nós aqui, está aqui, ó, Magazine Luiza. Sabe? Então, se você pegar aqui lá o histórico dela, inclusive aqui a gente já remete a alguns outros assuntos, né? A Magazine Luiza lá atrás era R$1 e agora está perto de lá em 87, né? Então, a Magazine Luiza, ela paga pouquíssimos dividendos, quase nada. Eu acho que o último balanço que ela reportou agora no meio do ano deu 0,2% de dividendo yield, 0,2%. Sabe? O Ibovespa média é 3,5%. A gente tem empresas aí que pagam 10%, né? Os bancos pagam 10% de dividendos anual, né? Algumas empresas pagam 6%, 7%. A Magazine Luiza pagou 0,2%. Então você veja que contrassenso. Muita gente ela quer as duas coisas: empresas que pagam bons dividendos e empresas que vão subir muitas vezes o seu capital na bolsa. Essa não dá para ser a mesma empresa. Ou a empresa paga muito dividendos, ou a empresa cresce exponencialmente. Tá? Então, saibam disso. Outra coisa também que a gente pode ver nesse gráfico aqui, que muita gente quer assim, eu quero descobrir qual que é a nova Magazine Luiza. Pessoal, a Magazine Luiza vai ser a coisa mais difícil de você achar. Então, se você ver aqui no rabinho, aqui lá atrás desse gráfico, você vê que ela estava ali valendo menos de R$1, e naquela época ela passou 2, 3 anos, 4 anos sem andar. Então, você teria capacidade de investir agora e esperar 4, 5 anos para uma empresa começar a andar? Sabe? Então entenda isso, que a próxima Magazine Luiza não é uma decisão tão óbvia assim. Sabe? O Vinícius está falando aqui, o Brasil vem muito defasado em questão de infraestrutura e tecnologia para os países envolvidos. Ou seja, a maioria das empresas brasileiras deveriam estar reinvestindo os dividendos. Pô, Vinícius, fantástico. É isso. Se as empresas estão pagando dividendos, elas não estão expandindo o seu negócio. Né? Então, as empresas deveriam reinvestir os seus dividendos nelas mesmas, para ter crescimento. É isso que você quer falar, Vini? Deveriam estar reinvestindo os dividendos, isso aí. A Vânia, é verdade, assim como a Apple, a Amazon e o Google irão fazer split? Olha, a primeira que anunciou, a grande tech que anunciou foi a Tesla, que anunciou o split. Logo em seguida veio a Apple, né? A Amazon e o Google, te confesso que eu não vi ainda, tá? Mas pode ser um movimento aí para aproveitar essa leva de novos investidores na bolsa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Fazer o split e ela diminui aí o seu valor de ação. Igual a gente viu aqui, né? Se você for comprar a ação lá nos Estados Unidos, está aí, ó, R$9.200, né? Uma ação da Amazon. Então isso pesa, né? Qualquer um pode comprar. Por isso que eu defendo também os ETFs. Então, pessoal, o nosso bate-papo de hoje era esse, de desmistificar a questão dos ETFs e dos dividendos. Né? Quem tem ETF, você está recebendo os dividendos e a empresa está reinvestindo. Lógico, se você receber os proventos, você não paga imposto sobre isso, mas quando você vender as cotas dos ETFs, você vai vender. Mas mesmo assim, eu prefiro já ter o ETF para já ir reaplicando automaticamente para mim esses proventos. Tá? Então, e aí os dividendos,
Empresas que pagam bons dividendos não são empresas de crescimento, você tem que escolher ou uma ou outra, ou saber que a empresa tal, ela tem a capacidade de crescer, mas não vai pagar dividendos, e uma empresa que vai pagar dividendos, ela já não tem mais tanta capacidade de crescer, e aí você vai viver dos dividendos até quando ela puder, sabe? Pessoal, é esse o bate-papo de hoje aí, nosso almoço com investimentos. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Espero vocês aí semana que vem, segunda, quarta, sexta, às 13h30. Deixe depois aqui no comentário do vídeo novos assuntos, perguntas que vocês querem que sejam comentadas aqui, que a gente vai bater papo, e o bate-papo vai ser tem muito a ver com as dúvidas que eu recebo durante a semana, pelos stories ou aqui nos comentários dos vídeos, né? Pedindo mais uma vez encarecidamente, mandar aí a flechinha aí para convidar mais pessoas para curtir o nosso canal, para a gente estar junto. Tem muito vídeo aqui no canal, muito vídeo que vocês podem realmente desmistificar muitas questões sobre investimentos, previdência. O Vinícius está me devendo aqui uma live para a gente falar de economia, o cara entende pra caramba, né? A gente teve live sobre criptomoedas, como você proteger seu patrimônio com criptomoedas, está aqui na timeline, no IGTV e no YouTube. Tesouro direto, ETFs, como investir no exterior. Então tem bastante conteúdo aqui no canal. Aproveitem e mandem suas dúvidas. Um excelente final de semana e contem comigo com as suas dúvidas sobre investimentos. Até mais!